Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, branco. Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, Virgem, memória. Quarta-feira, 9 de julho de 2025. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, todo o Egito começou a sentir fome, e o povo clamou ao faraó, pedindo alimento. E ele respondeu-lhes: Dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com outros que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José era governador na terra do Egito e, conforme a sua vontade, se vendia trigo à população. Chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu. E mandou metê-los na prisão durante 3 dias. E, no terceiro dia, disse-lhes: Fazei o que já vos disse e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, fique um dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós outros ide levar para vossas casas o trigo que comprastes. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras, e não morrereis. Eles fizeram como José lhes tinha dito. E diziam uns aos outros: Sofremos justamente estas coisas, porque pecamos contra o nosso irmão, vimos a sua angústia, quando nos pedia compaixão, e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação. Rúben disse-lhes: Não vos adverti dizendo: Não pequeis contra o menino? E vós não me escutastes. E agora nos pedem conta do seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois lhes falava por meio de intérprete. Então, José afastou-se deles e chorou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o, cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos: primeiro, Simão chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12, com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide, antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Chamados, enviados e comprometidos com o reino. Amados irmãos e irmãs. Aleluia, aleluia, aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Com esse clamor, a liturgia nos prepara para acolher o chamado de Jesus, que neste Evangelho nos mostra como nasce a missão da Igreja, pela escolha, pelo envio e pela responsabilidade de anunciar a proximidade do reino dos céus. No início do Evangelho de hoje, vemos um gesto decisivo de Jesus. Ele chama os 12 discípulos e lhes dá poder. Este chamado não foi fruto de currículo, posição social ou prestígio. Jesus escolhe homens simples, pescadores,
cobradores de impostos, pessoas com histórias imperfeitas. Mas ele os capacita, os unge com autoridade espiritual para libertar, curar, salvar. Isso nos mostra que Deus não chama os capacitados, mas capacita os que chama. Os nomes dos apóstolos são proclamados com solenidade: Pedro, André, Tiago, João, e assim por diante, até Judas Iscariotes, o traidor. A Igreja, desde o início, é formada por santos e pecadores, por pessoas com virtudes e fraquezas. Mas todos foram chamados para um mesmo propósito: anunciar que o reino dos céus está próximo. Jesus os envia com recomendações claras. A missão deles, naquele primeiro momento, é voltada às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ainda não é hora de sair ao mundo todo, isso virá depois da ressurreição. Mas agora, o foco está em resgatar o que se perdeu dentro do povo da aliança. Ovelhas perdidas, essa é a imagem usada por Jesus. Gente que se afastou, que já não escuta a voz do pastor, que vive desorientada, cansada, sem fé, sem direção. Quantas vezes também nós nos sentimos assim, como ovelhas dispersas, mergulhados em ruídos que abafam a voz de Deus? E quantos, ao nosso redor, vivem perdidos nas ilusões do mundo, feridos pelas dores da vida, sedentos de uma palavra de salvação? O reino dos céus está próximo, é essa boa nova que devemos anunciar. Notemos que o anúncio não é apenas doutrina ou teoria. Os discípulos são enviados a levar vida, curar doenças, libertar os oprimidos, expulsar os males que escravizam o ser humano. O reino que se aproxima é transformador. Onde ele chega, a morte perde espaço, o medo é vencido, a esperança floresce. Mas isso exige compromisso. O chamado de Jesus não é um convite para ficar parado, mas um envio em missão. Hoje, irmãos e irmãs, somos nós os discípulos. Cada batizado é chamado pelo nome, escolhido para anunciar, para servir, para curar com gestos de misericórdia, para libertar com palavras de verdade. O mundo de hoje continua precisando de missionários, não só padres e religiosos, mas pais, jovens, profissionais, todos os que vivem a fé no cotidiano. Anunciar o reino é tarefa de todos nós. Perguntemo-nos com sinceridade: como tenho respondido ao chamado de Jesus? Tenho vivido como discípulo comprometido ou apenas como um espectador da fé? Tenho levado a boa nova a quem precisa, ou me acomodei no silêncio e na omissão? Hoje é dia de conversão. É tempo de renovar o nosso sim. O reino dos céus está próximo, e Jesus quer chegar ao coração das pessoas através de nós. Que não tenhamos medo. Ele nos dá poder, como deu aos apóstolos. Poder de amar, de perdoar, de testemunhar. Somos fracos, sim, mas Ele é forte em nós. Rezemos juntos. Senhor Jesus, Tu chamaste os 12 e os enviaste com poder e missão. Hoje, também me chamas pelo nome. Dá-me coragem para responder com generosidade. Cura minha indiferença, renova minha fé. E faz de mim um verdadeiro discípulo do Teu reino. Que eu anuncie, com palavras e ações, que o Teu reino está próximo. E que a Tua salvação é para todos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Evangelho Diário. Estamos aqui diariamente para compartilhar reflexões inspiradoras e mensagens edificantes do Evangelho. Se você tem encontrado valor e inspiração no nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhuma de nossas postagens diárias. Sua presença e apoio são muito importantes para nós. Deus abençoe a todos.